Bem, pessoal, são 3 horas. Como eu tenho algumas coisas para fazer daqui a pouco, eu vou começar exatamente agora. Vai entrando o pessoal, a maioria está entrando com e-mail institucional, então não vai atrapalhar muito o andar da carruagem, não. A apresentação já está rolando, já vocês estão conseguindo ver direitinho? Responde aí no chat. Tá vendo o slide? PowerPoint? Pronto, tá ok. Então vamos lá, né? Para não perder muito tempo. A aula hoje, ela é uma continuação da aula passada, como ética grega, por isso que eu dividi em parte 1 e parte 2. Como são muitos pensadores, muitos filósofos, né, a gente geralmente, nessa segunda parte, coloca por correntes. Se eu fosse colocar, se eu fosse fazer a apresentação de todos de uma vez só, como foi na aula passada, não daria tempo, ficaria muito extenso, ficaria muito complicado. A gente agora vai trabalhar os filósofos que vêm do período que a gente chama de helenismo. Aí, que período é esse? Como é que se configura? Então, vamos lá devagarinho. O período chamado helenismo é um período que a gente pode dizer assim, começa imediatamente após Aristóteles, com a propagação, com a divulgação, com a disseminação da cultura grega através de Alexandre Grande. Se vocês forem estudar a história, vocês vão ver uma coisa interessante, né? Que Sócrates foi mestre de Platão. Platão era novinho ainda quando Sócrates morreu. Sócrates morreu em 399. Aí Platão começou a se interessar mais por filosofia e montou uma escola de filosofia chamada, um local chamado Academia, o qual Aristóteles foi estudar quando foi novinho, com os 18 anos, se não me engano. Ele estudou com Platão durante 20 anos, ou seja, um foi mestre do outro. E Aristóteles, o pai de Aristóteles era médico de Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia dominou a Grécia inteira e Filipe convidou Aristóteles para Aristóteles virou tutor, o professor de Alexandre o Grande. Tanto é que Alexandre chega a dizer que deve mais a Aristóteles do que ao próprio pai. E Alexandre, motivado pela sua ambição expansionista, expandiu a Grécia, os valores gregos por toda a parte da Ásia, foi bater na Índia, o bicho avacalhou o sistema, né? Ele guerreava e expandindo, e só não foi mais porque os soldados não quiseram. Disseram que não dava mais e não aguentou, e Alexandre fez tudo isso e morreu aos 33 anos, né? Se ele tivesse sobrevivido por mais tempo, teria conseguido mais coisas ainda, talvez, ou uma derrocada do poderio grego de uma vez. Nessa propagação da cultura grega, houve influências e co-influências do pensamento oriental. Ou seja, muita coisa do que os gregos começaram a ver começou a mudar a ideia do que eles chamavam de filosofia. E uma parte interessante é que quando os macedônios, do qual Alexandre pertence, tomaram a Grécia, houve uma espécie de decadência das cidades, no sentido de que os gregos perderam um pouco daquele orgulho, daquele poder que tinham, como tinha Atenas, como tinha Esparta, e agora eles já não tinham aquele orgulho de viver na cidade, porque eles não dominavam mais o poder político. Então, eles começaram a se preocupar agora com outro modo de tentar entender o que é viver bem. Por quê? O que era viver bem para Platão, para Aristóteles, era viver na polis, né? Polis, vocês sabem, é a cidade grega, cidade-estado grega. Viver na polis, viver comandando, trabalhando pela política. Então, o cara que não pode mais viver de acordo com os princípios da política, o que é que ele faz? Então, a filosofia teve uma migração, como o problema central dela passou a ser tentar entender o que é viver bem. E daí surgiu o nome daquela. Daí
surgiu uma influência do que a gente chama hoje de filosofia de vida. Grande parte daqueles pensamentos que as pessoas chamam de filosofia de vida, que não é uma filosofia de vida propriamente dita, veio justamente desse modelo de pensamento que a gente chama do helenismo. O helenismo tem uma coisa muito interessante também, que dá para dizer que o helenismo teve uma influência direta dos pré-socráticos, os primeiros filósofos, e de Sócrates. Ele meio que passa por baixo de Platão e Aristóteles, dá para dizer assim. Eles passam a criticar Platão e Aristóteles e resgatam coisas dos períodos anteriores. E fundem isso com a ideia de pensamento oriental. E por isso que surge algo bem diferente do que tanto Platão como Aristóteles vinham tratando. E dentro dessa ideia, uma ideia de autocontrole, de tranquilidade da alma exercida a partir da mente que controla o corpo, que controla seus impulsos, é uma espécie de padrão que tem por trás dos pensamentos dos filósofos que a gente vai ver. Então a gente vai passando logo para a primeira corrente. Existem algumas correntes, duas delas mais famosas que a gente vai tratar pelo fim. A primeira é a corrente chamada cinismo, né? Que é a corrente que trata do toma como pressuposto que os bens materiais, a riqueza, a vaidade, tudo isso desencaminha o homem de ser feliz. Ou seja, o homem deveria viver de uma espécie mais natural possível. Aí sim ele conseguiria enxergar que a sociedade ela faz parte de uma espécie de armadilha que te vai encaminhando para a infelicidade. As coisas artificiais que a sociedade promove, como a fama, a glória, a riqueza. Então, quando o cara quer viver e ser feliz, ele tem que se livrar desses bens materiais, desse tipo de vaidade. Aí um filósofo muito famoso deles é o Diógenes, que é o Diógenes de Sinope. Ele vivia num barril, que é o personagem famoso que vocês conhecem, o tal do Chaves, né, que passa eternamente no SBT, parece que não vai passar mais, se inspirou. O Diógenes vivia no barril. O cínico, a palavra cínico, se eu não me engano, tem a ver com cão. Ou seja, eles chamavam ele também de o cão. Diógenes o cínico, o cão, que ele vivia com uma vida despojada de bens materiais. Despojada de verdade de bem material. E ele fazia uma coisa interessante, ele pegava uma lanterna, né, dessas com querosene, sei lá que danado era o negócio que eles colocavam para queimar, e saía andando de manhã, uma lanterna acesa, dizendo que procurava um homem. Era uma espécie de crítica que ele fazia até aquela ideia de, talvez aquela essência que Platão chamava de que é um homem. O homem, a ideia do homem não existe, né? Eles são seres humanos e Diógenes tirava onda com isso, de andar, que não achava um homem por aí. E um dia, segundo reza a lenda, Alexandre o Grande, né, encontrou Diógenes, e ele era famoso, né? Viver aí, tá retratado aí para vocês. Alexandre perguntou a Diógenes o que é que ele poderia oferecer a ele, o que é que poderia oferecer a Diógenes. E o Diógenes disse: saia do meu sol. Ou seja, Diógenes estava tomando banho de sol e Alexandre o Grande o atrapalhou. A única coisa que Diógenes queria era apenas um banho de sol. Nem isso Alexandre pôde proporcionar. Ou seja, Diógenes não queria nenhum bem material vindo daquele grande imperador. Já uma outra corrente, que essa impera com mais força, porque ela começa lá no período helenístico e literalmente sobrevive até hoje. Sobrevive até hoje através de várias mudanças. Porque ela parte principalmente de uma espécie de teoria do conhecimento. Para os céticos, não é possível encontrar a verdade, seja de um modo absoluto, no sentido que a verdade não existiria, para alguns céticos, e para outros céticos mais moderados, vão dizer que a gente não tem como decidir o que é verdadeiro ou falso. Não tem como decidir. Aí, se a gente não pode decidir o que é verdadeiro ou falso, aí no ponto 2, a gente tem que suspender o juízo, o julgamento, que é o que eles chamam de epoqué, ou seja,
A gente não vai mais julgar o que é verdadeiro ou falso, porque a gente não consegue, não tem como determinar o que é verdadeiro ou falso, então a gente dá um passo atrás, a gente vira um pouco mais humilde e deixa de julgar o que é verdadeiro ou falso, porque ambos são defensáveis. Nisso, quando a gente se livra dessa busca da verdade, essa tentativa de encontrar um fundamento sólido para a realidade, a gente consegue finalmente chegar a uma espécie de paz. O termo grego para isso é ataraxia, nesse sentido de imperturbabilidade da alma, não de tranquilidade da alma. Ou seja, quando você deixa de julgar o que é verdadeiro ou falso, deixa de julgar as ações dos homens, deixa de julgar aquilo que é certo ou errado para fazer, então você se tranquiliza quanto ao seu agir. E uma outra corrente, que é muito mais famosa, é o epicurismo. E aí, essa aí, quem já assistiu aula no terceiro ano já viu isso, já viu essas correntes, mas essa em especial, que eu gosto bastante de tratar dela, que epicurismo vem de Epicuro. Epicuro, que era um cara específico. Epicuro morou nos centros da cidade. Ele morava com os amigos, inclusive. Ele morava com os amigos, juntou gente na casa dele. E depois ele percebeu, chegou à conclusão de que viver na, na cidade era muito ruim, era maléfico, e acabou comprando uma espécie de sítio, e todo mundo foi morar lá, ou seja, ele morava com o povo. Né? E dentro dessa ideia que a gente vai ver mais tarde também, esse sítio dele, esse local dele tem um nome específico, famoso na história da filosofia, por causa de alguns elementos que só tinha lá, dá para dizer assim. E Epicuro, ele adota uma filosofia que vem lá dos pré-socráticos, lá atrás de Demócrito, que é a concepção do atomismo. Ou seja, para ele, o mundo é feito de átomos. Ou seja, se o mundo é feito de átomos, todo mundo é espécie de material. Não há nada sobrenatural. Não existiria, por exemplo, aquelas ideias de Platão, que está fora do mundo sensível. Que tudo que existe é isso aí que a gente está vendo. Se é tudo que existe, é isso aí que a gente está vendo, o bem que a gente pode encontrar somente é através desse processo sensorial. Nossa alma seria atômica também, né? Composta por átomos. Ou seja, quando a gente morre, morre a alma junto. Dentro da ideia atomista de Epicuro. Então, o bem, ele é o único prazer que a gente. O prazer é o único bem que a gente pode encontrar. No sentido sensorial. Só que a definição de prazer para Epicuro é diferente do prazer que a gente chama vulgar. Né? O prazer para ele seria uma espécie de ausência da dor. Qual é a diferença? Né? Quando vocês vão encontrar, às vezes, em alguns sites, blogs, sobre epicurismo, Epicuro, muita gente chama ele de hedonismo, que hedonê é ligado a essa ideia de sentir prazer. Só que o que é hedonismo? Hedonismo, no sentido vulgar do povão, é sentir prazer sensorial muito. Então, ser feliz é sentir prazer. Então, é tomar uma, coisar, né, tal, tomar mais cana, coisar de novo, comer comida boa, dormir muito. Essas coisas que dão prazer sensorial era aquilo que seria a felicidade. Para Epicuro, muitos desses prazeres causam muito mais dor do que prazer, porque eles nos alimentam de determinadas coisas que, quando não está com a gente, nos frustra. Então, para ele, na verdade, a ausência da dor, a ausência dessa perturbação sensorial, é que é o verdadeiro prazer, no sentido material falando. Uma analogia que a gente pode fazer é, por exemplo, quando a gente tira um tênis que estava um pouco apertado. Quando a gente tira, não tem aquela sensação boa, né? Pô, eita, pô, agora. É aquele desconforto que saiu. Então é mais ou menos essa ideia de prazer para Epicuro. Ele sofria de uma doença, se não me engano, na gota, no joelho e tal, ele sentia dores constantes. Então, para ele, quando ele não sentia dor, é que era bom. Entende? Por isso que ele cria a ideia de prazer como ausência de dor,
diferente do que é pensado no termo vulgar. E Epicuro visa também essa ideia de quer ser feliz, e ele diz que tem quatro remédios para ser feliz. Por isso que o título do trecho aí é tetrafármaco, que fármaco é remédio, mas pode ser veneno também, dependendo da dose, né? Se você pega um remédio e toma demais, você se envenena. Se você toma muito pouco, não dá efeito. Ou seja, você tem que tomar na medida certa o remédio para poder dar certo. Por que tetra? Porque são quatro, né? O que é que são quatro fórmulas que ele diz para a gente seguir, mais ou menos. A primeira dele é dizer que a gente não precisa temer os deuses. Porque para ele, como o mundo é todo material, os deuses estão nem aí para a gente, se é que existe deuses. Na concepção dele, Deus não vai estar nem aí, porque não vai afetar o mundo material. Não vai afetar a nossa vida. O outro ponto é que não precisamos nos preocupar com a morte. E eu vou passar a falar disso daqui a pouco no outro ponto. Um outro é dizer que o bem é fácil de alcançar, que a gente também vai ver como é que a gente alcança o bem, e que o mal é fácil de suportar. Aí, como é isso? Vamos dar uma olhada. Essa frase é bem famosa de Epicuro, bem famosa mesmo, onde ele fala sobre a morte. Muita gente não entende, né? Aí eu preferi pegar essa parte específica para a gente dar uma olhada. Ele diz que a morte, o mais temível dos males, é para nós um nada. Ou seja, a morte é nada para nós. Para ele é bem simples, né? Que quando nós existimos, ela não existe. A morte não existe. A gente vive aqui e não existe a morte. E quando a morte chega, a gente deixou de existir. É meio que um bom senso do termo, né? Quando a morte chega, a gente automaticamente deixa de existir. A gente não vive a própria morte. Portanto, a morte ela é literalmente um nada para o vivo, né? Quando o cara tá, ela não tá. Quando ela chega, o cara já foi. Parece meio abestalhado dizer assim, mas é exatamente assim que funciona nesse sentido material do termo. Quando a morte chega, a gente se acaba e fim de papo, fim de linha. Aí, o que é felicidade nesses moldes de Epicuro? O que é ser feliz? Se a gente for pensar para eles, quando a gente retorna à ideia aristotélica, por exemplo, o que é alcançar um bem? Para Aristóteles existem vários bens, só que um bem dos prazeres não serve, o bem da riqueza não serve, o bem da fama não serve. O que é o bem que serve à felicidade? Porque é ela que almeja todas as ações humanas. E para Aristóteles, ser feliz é andar no meio termo, né? Entre excesso e a falta, que aí você cria virtude através do hábito, e essa virtude através do hábito torna você uma pessoa feliz. Para Epicuro, a felicidade vai em dois pontos. Um, que é a aponia. A aponia é o termo grego para dizer que é a ausência de dor, a ausência dessa angústia, né, que é causada, e a ataraxia, que é o termo que a gente já viu, que é aquela espécie de tranquilidade da alma. Ou seja, feliz é aquele que não sente dor, está livre da dor e tem a tranquilidade na alma. Ou seja, basicamente, o que ele quer dizer? Que ser feliz é aquele que tem uma vida tranquila. O que é ter uma vida tranquila? Né? Uma vida livre de perturbações. Para Epicuro, a vida livre de perturbações, ela tem um modo de chegar lá, né? Que é quando você começa a analisar os seus desejos. Aí ele faz uma espécie de análise e coloca em três categorias os desejos que a gente tem. Existe a primeira categoria mais básica de todas, a que todos os seres humanos têm praticamente igual, que são os desejos naturais, desejos necessários. Por exemplo, comer, beber, respirar, coisar, né? Em certo sentido, todo mundo tem de procriar. Você tem um desejo, seu corpo lhe força isso. É algo que é um impulso, você não tem como controlar e precisa satisfazer, senão você sofre. Se você não satisfazer esses desejos de beber e de comer, você sofre bastante. Ou seja, por isso que eles são naturais e necessários. Eles são naturais porque eles advêm da natureza,
e eles são necessários porque eles sempre ocorrem direto, e você precisa lidar com eles o tempo todo. Mas, por exemplo, um desejo natural, ele pode se transformar em não necessário. Como assim, professor? Por exemplo, se você o desejo de comer, você tem desejo de comer lasanha o tempo todo, comer pizza, comer salmão, sushi, né? Essas coisinhas assim. Pronto. Isso você tem um desejo de se alimentar. Se você não satisfazer esse desejo de se alimentar, você vai sofrer, mas você não necessariamente precisa comer essas coisas mais ostentosas. Você não tem necessidade disso. Qual é o critério de Epicuro para dizer que a gente não tem necessidade? É que se você não satisfazer esse seu desejo de comer lasanha e comer, sei lá, outra coisa mais, feijão com arroz e carne, e você não comeu lasanha, você comeu outra coisa, você consegue sobreviver sem esse desejo da lasanha, ou seja, ele não era necessário. Não era necessário, você viveu sem ele. Você tem desejo de beber água, tomar um suco, mas o desejo não necessário é o desejo de tomar champanhe. Se você fica sem tomar champanhe, você consegue viver tranquilamente sem ela, sem esse desejo da champanhe. Você pode satisfazer esse desejo com água. Ou seja, esse desejo da champanhe, o desejo de um whisky caro, um suco de alguma coisa extremamente raro de encontrar, é um desejo que não é natural, não é necessário, apesar de ser natural. E alguns desejos que realmente vai fazer você não tem necessidade nenhuma de ter, e não advém de você, advém artificial, é o desejo não natural nem necessário, que é o desejo de fama, de riqueza, de poder político, por exemplo. Né? Se você deseja o tempo todo ser famoso, que as pessoas te amem, etc., né? Desejo de ser rico, você quer ser rico a qualquer custo. Se você não realizar esses desejos, você continua vivo e funcionando muito bem. Ou seja, esses desejos você pode viver sem eles. E eles são os que fazem você sofrer muito mais, porque é um desejo difícil de você apaziguar, porque a sociedade fica forçando esse desejo como se ele fosse natural seu. Ou seja, a sociedade transforma um desejo artificial num desejo, numa espécie de desejo natural, né? Você sempre quer uma roupa melhor, sempre quer um calçado melhor, talvez um relógio, você quer viajar para lugares, hoje em dia com as redes sociais, você quer estar tirando foto para aparecer muito bem, para ficar muito na moda, ter muitos likes, né? Muitas curtidas, muitos seguidores. Só que nada disso é natural nem necessário. Se você viver sem, tudo bem, sua vida funciona. Só que esses desejos, como eles são artificiais impostos, eles te forçam tanto quanto fosse um desejo natural e necessário. E isso faz com que você sofra bastante e você não aprende a perceber que esse desejo pode ser jogado fora. Ou pode ser transmutado em outra coisa mais legal de viver com ele. Aí, como eu falei para vocês, o Jardim de Epicuro, ele fazendo todas essas análises e como é viver, como é que é viver bem, viver sem perturbação, ele comprou um lugar, foi morar longe, e nesses jardins dele, aí tem ilustração, mas não era exatamente assim não, tem um vídeo na internet que mostra até como era o local. Havia, por exemplo, os estrangeiros, escravos, mulheres, ou seja, ele acolhia as pessoas nesse jardim para filosofar, mulheres filosofando, era uma coisa que praticamente não existia. Então, Epicuro, ele, em certo sentido, ele rompe com a tradição filosófica quando ele transforma o local dele como um local, uma espécie de acolhimento para todos, possibilitando que todos façam a mesma coisa, porque todo mundo é dotado de razão e todo mundo pode escolher viver bem e viver feliz. Então, Epicuro tem essa sensibilidade, dá para dizer assim, e ele gostava de viver com pessoas, né? Para ele morar sozinho ou viver casado, sei lá, talvez não fosse feliz, e não fosse feliz, talvez ele não pudesse satisfazer alguns desejos naturais necessários dele, né? Ou seja, ele foi extremamente coerente com o que ele pensava e criou uma espécie de comunidade filosófica da época, um pouco afastada da cidade, como
A ilustração aí tenta dizer, né? A Acrópole está lá em cima e ele está um pouco longe da sociedade. E a outra corrente, a outra grande corrente, né? Epicuro, ele tem uma influência muito forte, mas a corrente de pensamento dele é focada nele, na figura de Epicuro, e ele chegou a ser, alguns locais adotarem como 100%, assim, colocar nos murais de pedra os ensinamentos dele para as pessoas chegarem lá, aprender o que ele falou e tudo. Enquanto isso, o estoicismo foi mais difundido entre muitos filósofos famosos, né? O fundador do estoicismo, o Zenão, ele veio da Fenícia, sei lá, um lugar desse assim, e ele foi para Atenas, ele era estrangeiro, e como estrangeiro ele não tinha direito político, não pôde comprar uma propriedade. Então ele montou a escola filosófica dele, acabou sendo uma espécie de porto, que era estoar em grego. Então por isso que é o estoicismo, é tipo os cabinhas lá do porto, que se juntam lá para filosofar, porque ele não podia ter uma propriedade, se eu não me engano. Aí o que acontece? Eles tinham os princípios em comum, esses caras, sobre o que é, como é que funciona o mundo. Né? Tanto o epicurismo como o estoicismo têm uma base muito forte sobre o que é a física, enquanto o epicurismo pensa o mundo a partir dos átomos, do atomismo, que advém de Demócrito. O Epicuro tem uma pequena diferença que a gente não vai entrar agora. O estoicismo pensa o mundo como uma espécie você vivesse dentro de uma espécie de unidade cósmica que é governada por uma espécie de razão, que o termo grego é o logos, que governa, por isso que o logos, essa razão que governa o mundo, é uma razão semelhante à sua enquanto indivíduo. Ou seja, compreender a ordem do mundo é possível porque você tem uma razão semelhante, você compreende por semelhança. Então, a ordem do mundo, o mundo tem uma espécie de lógica, o mundo não é caótico, ou seja, ele é cosmos, como está aí, é mundo organizado. E esse mundo organizado é de acordo com uma razão. É como se houvesse se a gente for transmutar o que eles estão dizendo, como se houvesse uma espécie de divindade que organiza as coisas. Só que eles não sabem como é. Ou seja, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Se elas aconteceram por causa de alguma razão. E pronto. E cabe a você agora lidar com isso. Ou seja, dentro desse arcabouço, uma espécie de determinismo, né? O mundo é o que é e pronto. E algumas coisas no mundo vão acontecer independente do seu gosto, independente do que você pensa sobre o mundo. Então, um dos grandes filósofos dessa época, Epiteto, que nasceu escravo, era manco, inclusive, e conseguiu virar conselheiro, se não me engano, do imperador. Então, Epicuro, Epiteto, diz uma coisa interessante, né? Tá aí para vocês. De todas as coisas existentes, algumas estão sob o nosso poder, outras não. Epiteto vai dizer que esse é o pilar para você poder entender o mundo e, inclusive, ser feliz. Porque como é que ele julga? Qual é a diferença entre as coisas que estão ao nosso poder e as que não estão? Aí tem uma citação literal dele, né? São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa. Em suma, tudo quanto seja a nossa ação. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos. Em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Nesse contexto de pandemia, até é fácil de você pensar assim, né? Por exemplo, se você não quiser pegar Covid, então tem algumas coisas que são parte da sua ação, que vai ter a ver com higienização, talvez de não ir para a rua, não se meter em aglomerações, etc. Mas, de qualquer forma, você, enquanto você é composto do seu corpo também, e o seu corpo ele não faz parte dessas coisas que você pode controlar. Então, porventura, você pode pegar a doença. Ou seja,
Agora você vai ter que lidar com isso porque é algo que fugiu do seu controle, né? E é algo que acontece direto. Às vezes a gente planeja, quer fazer uma viagem e quando vai fazer a viagem, de repente tá doente. Uma gripe, um não sei o que, não pôde ir. Aí você quebrou uma perna, quebrou um braço, machucou, um parente tá doente, alguém perdeu o emprego e agora tá liso. Ou seja, existe um caminhão de coisas que foge ao nosso controle e a gente não pode fazer muita coisa quanto a isso. Uma frase interessante de Epiteto, né? Se o problema possui solução, não devemos nos preocupar com ele. E se não possui solução, de nada adianta nos preocupar. A ideia dos estoicos, né, vai ter a ver justamente com essa não preocupação com algumas coisas. E isso é muito profundo, porque isso envolve muita coisa, né? Por exemplo, se você está num relacionamento, se você você mora com parentes, com irmão, você não tem como garantir as ações dessas pessoas. Então essas pessoas podem te magoar, podem te decepcionar, podem fazer um monte de coisa, e é assim que o mundo é. Então, a ideia do estoico é você criar apatia. Pathos, em grego, é paixão. Paixão. Ou seja, você tem que se livrar das paixões. Aí eu sempre digo em sala de aula que tem um cara, um personagem de filme, que eu não coloquei, esqueci até de colocar aí, mas um personagem de filme que é muito uma espécie de exagero do estoicismo, que é o cara do Star Trek, aquele Spock, né? O que faz, como é assim, com a mão, o Spock, que ele é do planeta Vulcano, e o planeta Vulcano as pessoas são totalmente estoicas, né? Eles não têm emoções. Eles fazem o que tem que fazer, até a procriação. Só que ele é filho de humano com um vulcano, então ele o tempo todo está brigando com as paixões, porque tem quando ao mesmo tempo que ele é estoico, ele tem esse lado humano, né? E os vulcanos, se eu não me engano, eles criaram essa espécie de estoicismo porque as paixões neles são muito violentas, eles são muito emocionais. Então eles preferem se educar para conter essas emoções, porque essas emoções deles são quase à beira do descontrole, se eles não se educarem. Aí, o que é que acontece? Se você pensa numa apatia, se te dá apatia mesmo, você vai ter que aprender o que Epiteto fala, que outros filósofos também tomam o mesmo princípio, de que existem coisas que estão no seu controle, existem coisas que não estão no seu controle, né? Por exemplo, se você vai sair de casa, você pode, na hora que você vai sair, choveu. Pronto, você se molhou todo. Você não tinha como controlar. Não tinha como controlar. Por mais que você olhe no na meteorologia e tal, pode ser que chova e você não tinha como saber. Um ônibus pode se atrasar, pode quebrar, né? Seu carro, sua moto, sei lá o que seja, pode quebrar também. A pessoa que você foi encontrar não estava. Professor, você foi assistir uma aula, o professor não foi. Ou seja, existe um mundo de coisas que a gente não pode controlar. E se a gente for olhar, é justamente o inverso, né? A gente pode controlar bem pouquinho. E o que é que é melhor para a gente controlar, segundo os estoicos? Justamente nossas paixões, a nossa reação. A gente não pode controlar o mundo, mas pode controlar a reação que a gente tem ao mundo. Se a gente não se irrita, não se estressa com as coisas que o mundo tem, porque isso ia acontecer de qualquer jeito, dentro daquela lógica, lembra da lógica da ordem do mundo, da razão que governa? Então, você compreendendo que o mundo ia ser desse jeito, de qualquer forma, você aceita isso como o mundo é, a aceitação dos acontecimentos como eles são, a vida como ela é, e isso gera uma liberdade, uma tranquilidade na alma, segundo os estoicos. Porque aí eu Epiteto novamente com uma frase interessante que resume tudo isso que eu falei, né? O cara tá doente e ainda assim infeliz, em perigo e ainda assim feliz, morrendo e ainda assim feliz, no exílio e ainda assim feliz, na desgraça e feliz. Ou seja, a ideia de que a felicidade
ela somente depende do estoico, não depende do mundo externo. A felicidade é uma escolha. Isso é muito interessante no sentido de pensar assim, quantas coisas a gente é capaz de enfrentar para poder ter uma vida boa, né? No sentido de quantas coisas podem acontecer na nossa vida e mesmo assim a gente dizer, não, ainda assim eu estou vivo, ainda assim a vida é minha, ainda assim eu posso fazer alguma coisa com minha vida. Essa ideia do estoicismo é difícil de lidar, né? Muita gente vai dizer que isso é praticamente impossível, ser indiferente, né? Um parente morreu e você, pô, é assim que tinha que ser. Então, tranquilo, né? A ideia da apatia parece que leva a você pensar que alguém pode se tornar uma espécie de robô, né? Um robô, alguém que não tem nenhum tipo de emoção, né? Uma pessoa morre ao lado da pessoa, a pessoa não tem nenhuma empatia, né? Não se comove com aquela pessoa, não se comove com a dor alheia. É justamente esse pensamento estoico, ele acaba refletindo bastante numa crítica que o cristianismo vai fazer, os filósofos cristãos vão fazer, né? Justamente com a ideia de caritas, de compaixão, que a gente vai tratar na aula que vem sobre o que é viver bem, o que é ser ético dentro do pensamento cristão. Se a gente for olhar, de Sócrates até esse cara aí que a gente está vendo, e teve outros filósofos importantes como Sêneca e Marco Aurélio, Marco Aurélio foi imperador, tem um livro chamado Meditações, né, onde ele resume muita coisa do estoicismo. Se a gente for olhar, tudo que esses caras estão pensando é como é que eu me torno virtuoso, porque se eu sou virtuoso, eu vou viver bem, e se eu vivo bem, eu sou feliz. É basicamente isso que todo mundo está falando. Cada um com o seu caminho. Né? Na aula de hoje a gente viu que os cínicos vão dizer que a gente tem que se livrar dos bens materiais. Bem material só traz merda pra gente. Que a gente trabalha feito um cão para ter, a gente briga, a gente mata as pessoas. A gente, assim, né? Sentido de humanidade. A gente briga, se envolve em muita coisa e no final das contas, por causa de um celular, por causa de um tênis, por causa de um carro, né? Uma coisa que você vai morrer e ele vai ficar. Né? Mesmo que você acredite que a vida é só essa, você morre e o carro fica por aí, né? Para quem quiser, o tênis fica por aí, o celular também, ou seja, é algo que não acrescenta muito no ser feliz ou na vida que a gente poderia chamar de vida boa, né? Segundo os cínicos. Já os céticos vão dizer que a gente não sabe o que é certo e errado. Né? Um árabe tem 3, 4 mulheres, a gente acha um absurdo, né? Mas como é que a gente vai saber se isso é bom ou ruim, certo ou errado? A gente não é árabe, né? Talvez seja bem ruim, de acordo com nossos critérios. Né? Ou podia ser o contrário, uma mulher ter vários homens. Como é que a gente julga se isso é bom ou ruim de viver? O que é viver bem? Nesse sentido, a gente não tem muito critério. Como é que a gente mede? Aqui cada um tem uma concepção, cada um defende seu ponto de vista igualmente. Então, para eles, o melhor é não julgar, porque não julgando a gente vive muito tranquilo. A gente deixa de impor, deixa de brigar por problemas, deixa de brigar por defender ideias que a gente nem sabe se é verdadeiro ou falso. A gente volta para nossa realidade interior e vive muito tranquilo. Os epicuristas vão dizer que se a gente analisa muito bem os desejos da gente, então a gente pode saber o que é fútil, o que não é, o que serve, o que não serve, restringir nossos desejos aos mais básicos para a gente viver bem. Epicuro dizia assim: não é que não é que você não vai comer uma pizza nunca, mas ele dizia assim: vê, se você come uma pizza talvez no sábado, você vai valorizar muito mais essa pizza do sábado do que se você comesse todo dia, que aquilo ali vai estragar até a sua apreciação. Né? Você tomar um vinho uma vez perdido, um vinho bom, é melhor do que tomar vinho ruim todo dia. Porque quando você toma um vinho bom, aí você vai saber realmente que aquele vinho, que é um desejo natural, mas não é necessário, ele realmente dá um outro tipo de prazer para a sua vida. E já os históricos vão dizer que a gente tem que aprender que a vida acontece, independente do que a gente quer. Muita merda acontece e a gente tem que aprender a lidar com isso. Os ingleses até têm uma frase para isso que eles chamam de shit happens, né? De merda acontece. Então, infelizmente, a vida acontece muita porcaria.
E a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar, porque senão a gente não aceita, a gente fica doente com isso. A gente nunca vai chegar a uma paz interior. Todo esse pessoal aí que a gente viu pelos últimos estão com aquela ideia por trás de ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma, ou seja, o sábio é aquele que não é perturbado pelo mundo exterior, porque ele meio que ditou as suas próprias regras. Por isso tem a ver com a ideia de filosofia de vida. Muita gente fala, eu tenho minha filosofia de vida. Na verdade, a pessoa tem um ou dois princípios que ela segue a vida. Mas esses filósofos, sim, eles tinham filosofia de vida, porque tudo que eles têm, filosoficamente falando, é coordenado um ponto com o outro, um ponto sustenta o outro, um ponto justifica o outro. Ou seja, eles têm realmente uma filosofia, um conjunto de arcabouços teóricos que explicam a realidade e se sustentam através de princípios. Ou seja, é diferente de um. Eu penso assim, minha filosofia de vida é que ninguém pode falar mal de mim, senão eu me vingo, eu sou carne de pescoço. Não, isso aí não quer dizer que você tem uma filosofia de vida. Ou seja, essa ideia do epicurismo, do estoicismo e tal, vocês podem ver, inclusive, muita live de filosofia que está ocorrendo durante a pandemia, cita estoicismo de rodo. Porque o estoicismo é justamente um tipo de pensamento que é sempre retornado quando as pessoas vivem momentos difíceis, momento de guerra. Está todo mundo morrendo. Como é que você vive, então? Onde é que você arruma um, um local para um jeito de viver? Né? Muita gente vai recorrer à religião, mas quem não é religioso faz o quê? Né? Então, o estoicismo dá uma saída argumentativa, racional, para você pensar e lidar com momentos difíceis da sua vida. Né? E que era o momento que vivia esse povo, né? É um momento que os, a cultura grega disseminou, as cidades estão mais um pouco devastadas, uma instabilidade política. Roma tinha uma instabilidade política muito grande. Morre gente com força, um mata o outro dentro da política com força. Vocês podem estudar essa história, que isso fica bem claro sobre o que é que a gente estava falando. Né? Vou acabar aqui a apresentação do slide para perguntar, deixa eu ver o que, que tem aqui. Eu vou perguntar aqui para a apresentação. A gente viu 4 correntes, 2 delas que eu considero mais proeminentes, que é o epicurismo e o estoicismo. Eu gostaria de saber se vocês têm muitas perguntas. Quais são as perguntas que a gente tem? Tá com 8 pessoas online, 6 pessoas, 6, deixa eu ver aqui, 7 online. Então, eu gostaria de ouvir, ler as perguntas de vocês. Vamos lá. A Andresa colocou que passar o dia na escola desejando lasanha, quando chegar em casa ter um ovo frito, é frustrante. É realmente frustrante. Sêneca, ele ensina você a justamente não se frustrar com isso, Andresa. Porque ele pede para você fazer uma espécie de exercício. Um exercício que a gente poderia chamar de exercício pessimista. Acho que a gente já falou isso em sala, você devia estar lá. Que é um exercício de não criar expectativas. Você começa a pensar em tudo que pode dar errado no seu dia, por exemplo. Por exemplo, você chegar em casa pensando em lasanha e ter ovo, você poderia ter pensado que não ia ter nem o que comer. Aí se você chegar em casa pensando, porra, não vou ter nada para comer, e chegou em casa e teve ovo, você comer o ovo vai ser massa, o ovo. O ovo vai ser bom. Bom com força. Você dizer, meu amigo, que ovo maravilhoso, que coisa fantástica. Isso acontecia comigo às vezes eu saía de madrugada, aí voltava assim perto de casa, quando meu irmão morava comigo, meu irmão estava namorando a atual esposa, aí ele comprava as coisas e às vezes ele chegava, botava, ela não come muito, ele colocava, sei lá, pizza, um pedaço de lasanha, frango parmegiana e deixava um pouquinho para mim e ia dormir. Aí, às vezes eu chegava em madrugada, pô, procurando um ovo para comer e de repente tinha frango parmegiano, meu amigo, meu olho enchia de lágrimas, né? Muita felicidade para uma pessoa só. Você não tem ideia do que é isso, não. Você olhava assim, meu Deus do céu, caramba, esquentava e comia muito.
Era muito bom. Eu tô com o olho cheio de lágrimas agora, só de lembrar da felicidade de comer frango à parmegiana pensando que é comer ovo. É muito bom. É o contrário, né? O que a gente falou. Jefferson colocou aqui. Acho que o que deixa as coisas especiais são as poucas vezes que você tem acesso a essa coisa. Se tivesse diamante em cada esquina, eles não seriam tão valiosos. É, justamente, inclusive, o preço das coisas são determinados assim também, né, Jefferson? Pela sua raridade. Pela sua raridade. Mas é justamente isso, né? Às vezes você. O que é que torna o cotidiano, às vezes, interessante? A gente reclama muito quando a gente tá aquele cotidiano maçante que a gente não tá mais hoje, né? Por causa da pandemia, mas você vai para a escola, vai para a faculdade, sei lá, e volta e estuda e não sei o que, e todo dia parece ser a mesma coisa. Chega o final de semana, você faz alguma coisa diferente. Chega as férias e pronto, explosão de felicidade, que você vai fazer uma coisa diferente. Mas às vezes é justamente por isso, porque você às vezes vai para um lugar que você nunca foi, você vai falar com pessoas que você nunca viu, vai comer alguma coisa que você nunca comeu. Ou seja, é algo que é aquele momento único, que não precisa ser extraordinário, mas é algo que reforça a validade disso, porque é muito raro, né? Você faz pouco, né? E a gente às vezes tem uma tendência a se afundar muito no cotidiano, se afundar no cotidiano e esquecer de que algumas coisas podem ser boas, né? Aí Jefferson perguntando aqui, um casamento seria prazeroso? Eu acho que ele tem que ser prazeroso. Senão é melhor não casar, né? Não casar. Porque, e aí a gente vai tratar depois, talvez até com Nietzsche, que seja um cara que bate mais pesado com isso, Jefferson, que é justamente na verdade, o existencialismo. Acho que seria melhor no existencialismo para falar. Que ninguém tem obrigação de casar. Né? Se você está querendo casar só para cumprir uma convenção social, então provavelmente seu casamento não será prazeroso. Não será prazeroso, não vai ser. E a parte boa, às vezes, de não ter nenhuma religião, às vezes é isso. Porque se você casar, é porque você quis. Se você teve um filho, é porque você quis. Não porque é uma obrigação casar e multiplicar e etc e tal. Não, você fez porque você quis. É uma decisão, uma escolha. E quando geralmente você faz uma decisão, uma escolha, aí você consegue valorizar cada ato dessa escolha. Por isso que ele chega a ser bom. Né? As pessoas costumam fazer as coisas muito apressadas, muito por causa dos outros, não pensam o que pode ser para si. Isso que às vezes é ruim mesmo, né? Você vê muita gente casando, descasando, porque nunca parou para pensar como seria casar. Pensou na cerimônia, né? Pensou na casa, comprar a casa, mas não pensou no casamento. Que tipo de pessoa eu vou estar convivendo? Entende? É muito complicado, né? Ou seja, podia casar e continuar em casas separadas. Por que não? Né? Tem gente hoje que casa com mais de uma pessoa. Se você for um cético, como a gente estava vendo, não tem como julgar se isso é certo ou errado. Casa são 3 pessoas, 4 numa casa. É difícil, né? É difícil de julgar, difícil de pensar, né? Dependendo do critério que você for levar em conta. Respondido? Mais perguntas? E aí, Letícia? Breno, tá acordado, Breno? Bora lá, pergunta. Luísa? E aí, Luísa? Sempre tem uma pergunta interessante, vamos lá. Gostaram da aula, pelo menos? Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar a gravação, mesmo que vocês continuem perguntando aqui, eu vou parar a gravação, porque a aula fica mais curta, é mais fácil de enviar para o povo depois.